Salve, salve, galera! Vamos dar continuidade à Cabala Oral. Mais uma aula, continuando a nossa leitura do Sefer Yetzirah. Primeiramente, eu vou dar uma mensagem aí, quem puder contribuir com o canal, para que eu possa ter mais liberdade de produzir mais conteúdo. Vou deixar o Pix aí para fazer uma contribuição. Então, na aula passada, a gente estava falando sobre o tópico "Elas precipitam-se e apressam-se a ser dito como um furacão". Falando sobre o verbo, sobre o poder do verbo, sobre o poder da linguagem do pensamento, de a gente conseguir transformar a nossa forma de pensamento para que a gente consiga transformar nossas ações. Falamos sobre o que é um conceito universal, falamos sobre um conceito particular. E isso tem a ver com a ótica de percepção da realidade, em que existe uma realidade comum, uma realidade universal, que ela é abrangente, generalizada, enquanto há outras realidades que são particulares, que são individualizadas, são impressões desta outra realidade, impressões que estão definindo essa realidade que antes era mais potencial, passa então a ser mais concreta nas particularidades, como se elas dessem um zoom e aumentassem a resolução, aumentassem a percepção de determinados aspectos daquela outra realidade universal, uma realidade mais abrangente. Agora a gente vai falar sobre o tópico "Diante de seu trono, elas se prostram". Elas se prostram diante de seu trono. E quando o Sefer Yetzirah está falando de seu trono, no qual seria o trono no qual Deus se assenta. Deus se senta nesse trono. Para a gente compreender legal o que é esse trono, a gente precisa compreender as graduações da árvore da vida, que tem os seus 4 níveis. Seus 4 níveis, conhecidos por Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. Então a gente tem um nível mais alto, que é Atzilut, que é referente ao elemento ar, ao plano arquetípico, um plano praticamente etéreo. A gente tem o plano Briah, que é o plano da criação, um plano que ele começa então a se densificar, associado ao elemento fogo. Abaixo de Briah, a gente tem o plano de Yetzirah, que é exatamente o plano que a gente tem liberdade de acesso e de ação, para a gente conseguir compartilhar com a construção da realidade. Esse plano de Yetzirah está associado ao elemento água, e a gente tem abaixo de Yetzirah o elemento terra, o plano de Asiá, que é onde estão as ações. Então, se em Yetzirah é o plano da formação, onde as coisas são formadas, abaixo dele, em Asiá, é onde elas se movem. É o plano das ações. Então, quando se fala de Deus como sentado, significa que ele está baixando sua essência. O que é uma essência? Essência é o que é emanado de determinada substância. Então, a gente tem uma substância, por exemplo, o gelo. E quando a gente põe gelo no sol, a gente vai ver uma fumaça saindo do gelo. Essa fumaça que está saindo do gelo, ela é como a essência do gelo. Então, ela é composta da substância do gelo, porém está em movimento como um sopro, como uma emanação, sendo emanada. Assim como o perfume de algo, por exemplo. O cheiro de algo é a essência. Você extrai a essência, é você extrair da substância. Extrair da substância real da coisa, da substância concreta da coisa. Ele está baixando a sua essência para relacionar-se, por estar envolvido, interessado com a criação. Então, a realidade espiritual, ela baixa a sua essência. Não que ela, por completo, desça,
mas que a sua essência venha. Então, é como uma fragrância. A fragrância da realidade espiritual consegue alcançar essa realidade material, que é chamada de criação, a realidade criada. Seu trono é objeto sobre o qual ele se senta. Então, aí o trono, aonde ele se assenta, seria aonde essa essência consegue alcançar. Essa essência, ela desce até o plano de Briá. Briá, que é o plano do elemento fogo, é o plano da criação. É exatamente onde as coisas são criadas. As formas pensamento vão ser criadas. Porque acima dele, em Atzilut, a gente tem um plano arquetípico. Então a gente tem só a substância. A gente tem só a energia em si. São as energias arquetípicas. Elas em estado de substância. Então, ao se emanarem, elas emanam a sua essência. Então, é como se Deus estivesse descendo do plano arquetípico, plano dos arquétipos, para o plano da criação. Esse plano da criação é um plano mental, um plano subconsciente, onde a energia arquetípica gera as formas pensamento. Essas formas pensamento, elas estão sendo geradas ali naquele plano de Briá, que é um plano abstrato. É um plano abstrato porque ele não se limita à lógica ainda. Esse plano abstrato, então, é o trono. É onde se encontra o trono. Então, através da experiência mística, através do transe, através da experiência xamânica, você alcança a percepção abstrata. Uma percepção abstrata que é associada, relativa exatamente ao trono, onde a essência dos arquétipos consegue acessar. Seu trono é um objeto sobre o qual ele se assenta e, portanto, denota o veículo de tal descida e relacionamento, interesse e envolvimento. Então, percebe que se trata de uma força, e uma força, ela é um desejo, é um instinto. Não se trata só de energia concreta, é uma energia abstrata. Essa energia abstrata é um desejo, e tem a ver com interesse, com envolvimento, com sentimento. E enquanto senta-se, é uma descida que se faz por iniciativa própria, prostrar-se e inclinar-se. É uma descida que se faz por causa de um poder superior. Então, o movimento de sentar-se, de uma descida, se refere a uma iniciativa própria, enquanto se prostrar ou se inclinar é uma descida que se faz por causa de um poder superior. Os instrumentos de relacionamento de Deus são a Sefirot. Então, a Sefirot, na árvore cabalística, a árvore da vida, a gente tem aquelas bolinhas, a Sefirot. Eu já tenho vídeo, já tenho um áudio no canal explicando, lendo um texto que explica o que é uma Sefirot, pois é através delas que ele dirige o universo. Como resultado, o conceito do trono de Deus, a Sefirot, devem também fazer baixar sua essência e interagir com o mundo inferior. O Sefer Yetzirah diz, portanto, diante do seu trono, elas se prostram. Então, elas são como a ponte de acesso a Deus, ao Criador, ao Eterno. E elas também emanam a sua essência, assim como elas recebem do Criador. Então, enquanto o Criador faz o movimento de sentar-se, ou seja, ele faz por iniciativa própria, ele faz por vontade própria, a Sefirot o faz porque ela está sujeita exatamente a esse movimento que vem de cima. É um movimento de um poder superior que faz com que ela se prostre, com que ela se incline, faz com que ela derrame. Então perceba que é como um cálice que recebe um líquido que, ao preencher, é derramado. E esse líquido que é derramado que vai chegar até nós. Então, mas para que a gente consiga receber esse líquido, entre aspas, que se trata de energia vital, a gente vai então subir até o plano de Yetzirah. Exatamente a ver com o nome do livro, Sefer Yetzirah. Yetzirah se trata desse plano no qual a gente consegue ascender
através da experiência de transe, experiência mística. Como resultado do conceito do trono de Deus, as Sefirot devem também fazer baixar sua essência e interagir com o mundo inferior. Sefer Yetzirah diz, portanto, diante do seu trono, elas se prostram. O universo da Sefirot é chamado Atzilut. Perceba que Atzilut, que eu falei que se refere ao plano arquetípico, é o universo das Sefirot. E as Sefirot, as bolinhas da árvore da vida, elas são exatamente um mapa arquetípico. Né? Se trata de um mapa geométrico de proporção relativa, que nos ajuda a compreender a energia arquetípica, a energia que é abstrata, essa energia que se encontra em Atzilut, que é onde o Criador vai, então, descer. Esse Criador, que se trata do Eterno, que está além de Atzilut. Abaixando bastando deste está Briá, o mundo do trono. Então, abaixo de Atzilut, Briá, o plano da criação, é o plano do trono. Como Ezequiel descreve, por cima do firmamento que está sobre suas cabeças, havia a semelhança de um trono, e sobre a semelhança do trono, havia a semelhança da aparência de um homem. Ezequiel 1:26. O trono se acha no universo de Briá, e o homem, no trono, representa a disposição antropomórfica da Sefirot em Atzilut. Então, em Atzilut, no plano arquetípico, Ezequiel vê como semelhança de um homem, como aparência de um homem. Então a gente vê a energia arquetípica antropomorfizada. E abaixo dela um trono. Então ele enxerga Ezequiel, na sua experiência de transe místico, ele consegue enxergar esses dois planos superiores. O plano de Briá como um trono e o plano de Atzilut como um homem, como a aparência de um homem. O universo mais alto que pode realmente ser visualizado é Yetzirah. Lembra que eu falei? A gente já consegue acessar, subir até Yetzirah com o transe. E é dali que a gente vai enxergar os demais. E Yetzirah, que o Sefer chama de mundo dos anjos. Perceba, esse mundo da formação também é conhecido como mundo dos anjos. Nele, alguém pode visualizar um reflexo do trono. E foi aí que Ezequiel disse ter visto a semelhança de um trono. Então percebe que ele não vê o trono em si, mas a semelhança de um trono. Se trata de um reflexo, porque ele não subiu até esses planos superiores, Briá e Atzilut, mas ele subiu até Yetzirah. E lá em Yetzirah que ele conseguiu então contemplar, perceber e enxergar os planos superiores. Alguém pode também ver o reflexo do reflexo da Sefirot. E ele então viu a semelhança da aparência de um homem. Quando o Sefer Yetzirah diz que as Sefirot prostram-se, está indicando que são refletidas no universo inferiores, posto que se prostram diante do trono de Deus que está em Beriá. Elas são então visíveis em Yetzirah, e é no universo de Yetzirah que o reflexo da Sefirot é visualizado. Então, alcançando esse plano de Yetzirah, a gente vai ter acesso a essa realidade arquetípica. Essa realidade arquetípica que vai ter 2 graus, um grau de trono e um grau de homem. Esse grau de trono e grau de homem é como se fosse uma metáfora a um símbolo. Um símbolo que se trata do veículo inferior e do motorista que dirige esse veículo no superior. Então é semelhante o que? Ao corpo inferior, ao instinto inferior, ao reino animal, dos desejos, das volições, e ao intelecto humano superior. Então, acima de Yetzirah, acima do plano da água, lá no fogo e no ar, a gente vai ter um plano arquetípico, e esse plano arquetípico vai ter o seu aspecto mais denso e o seu aspecto mais sutil.
Então, o seu aspecto mais denso se trata do trono, que é exatamente essa densidade que faz um chão para que o arquétipo sutil possa pisar. E aí, acima desse chão, vai ter, então, a personificação do etéreo, a personificação do eterno. Alguém pode também, quando o Sefet Será diz que esse Sefirot próximos está indicando que são refletidas nos universos inferiores. Então elas são refletidas. Então o movimento do eterno, ele é espelhado nos universos inferiores, como uma sombra. Posto que se prostram diante do trono de Deus que está em Beriá. O trono, que é a realidade arquetípica mais densa, elas são então visíveis em Yetzirah. Yetzirah que se trata do que? Da realidade concreta e sutil. Então se a gente tem uma realidade concreta densa aqui em Asiá, uma realidade material sólida, a gente tem uma matéria mais astral, uma matéria mais sutil, que é em Yetzirah. Então a gente tem a realidade de vigília concreta e a gente tem a realidade onírica dos sonhos, que é uma realidade abstrata, mais abstrata. Só que ela continua sendo uma realidade mais próxima do concreto. Por isso que é um plano inferior. E é o universo de Yetzirah que o reflexo da Sefirot é visualizado. Então, Yetzirah que se trata do quê? Do plano concreto mais sutil, que é o estado onírico de consciência, dos sonhos, é que a gente então consegue visualizar a Sefirot. E isso não vai acontecer só enquanto a gente está dormindo, mas também quando a gente está acordado. Porque quando a gente está acordado, a gente pode ter uma alteração no estado de vigília. Uma alteração no estado de vigília que leva a um estado crepuscular. O estado que eu já falei nos outros vídeos, estado de alteração de consciência, que o Sefer chama de estado místico, experiência mística, um estado de experiência de transcendência que os xamãs também fazem, que os índios também fazem, que os religiosos fazem. Qualquer ser humano consegue fazer essa experiência de abstração, uma experiência de alteração de consciência, indução ao transe. E esse transe leva à percepção consciente do que há nos sonhos, do que há no plano onírico. E ali a gente consegue, então, ver o reflexo da Sefirot. Ver o reflexo das emanações do Eterno. Quando eu falo de Eterno, me refiro à unidade absoluta, me refiro à realidade espiritual absoluta, onde todas as coisas são uma coisa só, que se trata, sim, de uma realidade consciente, inteligente, só que uma realidade que não tem total liberdade na nossa realidade. Mas existe a possibilidade de uma interação entre essas duas realidades, que possibilita, então, uma liberdade maior, tanto lá quanto aqui. No próxima aula a gente vai para o subtópico 7, para o subcapítulo 7, do capítulo 1, que fala: 10 Sefirot do nada, seu fim está contido em seu começo, e o seu começo no seu fim, como a chama em uma brasa incandescente, porque o mestre é o único. Ele não tem segundo e antes de o que você conta. Então aí a gente vai falar exatamente na próxima desse eterno, desse criador que o Sefer tanto fala, que é o uno, a unidade de todas as coisas. Então eu vou ficar por aqui. Pessoal que estiver assistindo, que puder fazer uma contribuição, vou lembrando, o Pix vai ficar embaixo na descrição. Quem puder contribuir vai ser bem-vindo, porque vai me ajudar. Assim eu vou ter mais liberdade para conseguir produzir mais conteúdo. Porque eu não consigo produzir conteúdo se eu não consigo cuidar da minha vida pessoal, da vida econômica. Então, a ajuda financeira também é uma ajuda pro projeto. Porque o projeto eu ofereço o conteúdo de forma gratuita. Eu não cobro nada, eu gravo e libero conteúdo para todo mundo. Eu agradeço até agora, galera, para quem estiver assistindo. E até mais. Falou!